Bom, boa noite a todos, mais uma vez. Vou estar fazendo a continuação da história do cristianismo, a história da igreja do primeiro século. E essa é a segunda parte da. E essa é a segunda parte desse estudo. E vou estar falando um pouquinho mais sobre o que aconteceu entre o primeiro e o segundo século da história. Já falei um pouquinho, acho que foi semana passada, e agora vou estar falando mais um pouco sobre o que aconteceu entre o primeiro e o segundo século da história da Igreja Cristã. E estou aí para fazer mais um estudo, um tema muito bom, um tema muito importante, que é sobre a ressurreição de Cristo, a ressurreição de Jesus, ou de Yeshua, né, como as pessoas preferem chamar. Se Jesus ele ressuscitou, quando Jesus ressuscitou, né? Se Jesus ressuscitou no sábado, ou se Jesus ele ressuscitou no domingo. Então vai ser um tema que eu estou elaborando, um tema que eu estou aí pesquisando, estudando, montando os quebra-cabeças para poder então estar apresentando esse estudo assim que estiver pronto sobre o se Jesus ele ressuscitou no sábado ou se Jesus ele ressuscitou no domingo. Mas hoje eu vou dar continuação à história da igreja cristã, né? Entre o que aconteceu entre o primeiro e o segundo século. Então, eu quero estar lendo aqui a carta de Paulo aos Romanos, para poder dar início a esse estudo. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 34, que diz assim, não, a partir do versículo 33, diz assim Paulo aos Romanos: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura e nem profundidade, e nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, a gente vê aqui no escrito de Paulo que tinha que ter muita coragem mesmo para poder escrever o que Paulo ele escreveu, porque as perseguições não eram como as perseguições nos dias atuais hoje, né? Hoje as perseguições ela é um pouco diferente do que era entre o primeiro e o segundo século, que a perseguição aos cristãos ele durou até mais ou menos até o terceiro século. Ali, além deles ter as perseguições, que já eram perseguições normais, né? Aquelas perseguições que aparecem no dia a dia,
que nós temos muitas vezes no trabalho, que temos muitas vezes com a família, que temos muitas vezes até dentro do ministério de nossa igreja, nas igrejas, e fora por aí, os apóstolos de Jesus também tinha essas perseguições, né? E tinha as perseguições mais violentas, que eram as perseguições que veio primeiro por meio dos judeus, né? Que eles eram perseguidos pelos judeus, porque os judeus no primeiro século eles não estavam entendendo, e não eram todos os judeus que estavam perseguindo eles, né? Era aqueles judeus que faziam parte do sistema religioso judaico, né? Então eles não entendiam, não compreendiam, então eles perseguiam. E depois, até era uma perseguição religiosa, por causa da religião, né? E depois veio a perseguição através dos imperadores. Até então, os imperadores romanos não perseguiam nem os judeus e nem aos cristãos. Mas depois se desencadeou aí uma perseguição através dos imperadores romanos, né? E eles foram perseguindo, então, aos cristãos por alguns motivos. E as perseguições romanas não foi muito assim, apesar que eles eram muito, fazia parte do paganismo, da idolatria, mas não foi muito por causa da religião, foi mais por causa mesmo da política, mais por causa do poder, e mais também por causa do dinheiro, né? Então, a perseguição por causa dos imperadores. Só quero mostrar uma foto aqui. Essa foto aqui que aparece aqui no vídeo é uma das catatumbas de Roma. Aqui é uma foto das catatumbas de Roma, né? E o que é catacumba, né? O que é catacumba de Roma? Era um cemitério subterrâneo e eram grandes corredores subterrâneos. Você vê aqui na foto, né? Onde as pessoas elas eram colocadas, viu o corredor, uma escada, logo aqui, então era corredores subterrâneos. E nesses corredores ao lado, nas paredes laterais, havia muitas gavetas. Veja que ao lado, né, do lado direito e do lado esquerdo dessa foto, a gente pode ver que havia muitas gavetas e onde era colocado os corpos dos cristãos que eram martirizados. Então havia as catacumbas de Roma. E nessas catacumbas, que eram catacumbas subterrâneas, eram grandes corredores, e, e os cristãos que eram mortos, que eram martirizados, eles eram colocados nessas gavetas aqui, nessas catacumbas. E os cristãos, eles sepultavam ali os seus mortos, nas catacumbas. E isso aqui tinha também uma outra utilidade. Essas catacumbas, ela tinha uma outra utilidade. Qual era a outra utilidade que essas catacumbas tinham? Era a reunião, era a reunião de realização de cultos. Então, aqui neste lugar, onde você vê aqui nessa foto, além deles sepultar os cristãos mortos, né, que eram perseguidos pelos imperadores, que eram mortos nas arenas de leões, e aonde eles enterravam os cristãos que eram mortos, era neste lugar também em que eles faziam os cultos, e que eles faziam as reuniões de cultos, né, para falar do amor de Jesus.
Então eles realizavam cultos aqui neste lugar. E vou ver aqui. E nessa época em que as perseguições, e era nessa época aqui, em que as perseguições eram mais violentas. E por as perseguições elas ser muito violentas, apesar que durante as perseguições que houve através dos imperadores romanos, a igreja ela se uniu mais, né? O que acontecia aqui no meio das perseguições era mais, é, é, havia uma união, uma unidade, né? Que fazia com que os cristãos eles se fortaleciam cada vez mais, que em vez das perseguições elas enfraquecer os irmãos, o que fazia? Faziam eles se fortalecer mais, se unir cada vez mais e faziam com que eles buscassem mais ao Senhor Deus. Então, um lugar, né? Por causa das perseguições, então, e que era uma perseguição uma perseguição violenta, então havia reunião nas catacumbas. E aqui é esse corredor que você está vendo, ele é bem estreito, mas havia corredores com espaço mais alargados, havia corredores com espaços mais largos. Então, nesses espaços de corredor mais largos, é que eles faziam os cultos ali. Eles faziam os cultos, eles se reuniam ali para falar do amor de Jesus para que, né, os imperadores não os matassem. Então era debaixo dessa sepultura subterrânea, onde eram enterrados vários cristãos que morriam por causa da, da, da perseguição. O que eles faziam? Eles faziam cultos em lugares mais largos, aqui embaixo, escondidos. Então, o, o cristão, ele sepultava ali também, aqui neste lugar que você vê nessa foto, os cristãos, eles sepultavam aqui crianças. Crianças também eram sepultadas neste lugar. E era muito comum ter ali crianças jogadas no esgoto, né? Das crianças, muitas vezes, eles eram jogadas no esgoto. Por quê? Porque eram rejeitadas pelos seus pais, porque tinha muitas crianças também que acabavam abandonando o paganismo e se uniam ao cristianismo. E por muitos pais não aceitarem isso dos filhos, o que eles faziam? Eles jogavam lá no esgoto para que eles morressem lá. E os pais deixavam ali para morrer. Eram filhos indesejados. E aí o que acontecia? Quando essas crianças morriam, os cristãos iam lá e sepultavam, porque tinha lugares mais pequenos, né? E esses lugares pequenos eram o lugar onde eram enterradas essas crianças, porque elas eram desprezadas pelos pais, eram jogadas ali no esgoto. Então os cristãos encontravam ali aqueles corpos e eles pegavam, por causa de toda a perseguição que havia, né, no Império Romano, e enterravam essas crianças nesses lugares também. E nesse mesmo lugar eles faziam cultos ali, buscando então a presença do Senhor. Então nós vemos aqui a política da perseguição de Trajano, né? A política da perseguição de Trajano. Trajano, ele era um imperador romano. Quem era Trajano? Ele era o imperador romano. Esse imperador, ele passou a ter uma visão diferente da igreja cristã. O imperador romano, o imperador Roma, ele passou a ter uma visão diferente da igreja cristã. O que aconteceu na época desse imperador, note bem, né? Que foi durante 50 anos,
que aconteceu durante 50 anos, a igreja cresceu muito, né? Quando a gente fala igreja, e quando a gente fala igreja, é porque a gente está, é porque se usa no termo do grego, né? Eclesia, eclésia, né? Então se usa no termo grego, porque hoje, no nosso tempo, nós usamos esse termo igreja. Até o século II, a palavra igreja não era referido a uma instituição, ela se referia a pessoas, a um povo, né? A palavra igreja, ela passou a ser referida como uma instituição religiosa depois do segundo século. Aí foi se referir a uma instituição religiosa. Mas, no entanto, então, era chamado eclesia, se referindo a pessoas, a povo ou ajuntamento de pessoas, ou uma congregação ou onde ajuntava as pessoas a um local para buscar a Deus, apesar que a palavra eclesia, igreja, também ela era usada para outras coisas também, para outros ajuntamentos também, não só para a parte religiosa, era também usada para outra coisa, mas para as pessoas entenderem, então a gente usa a palavra igreja, mas no primeiro e segundo século ela não era usada da forma que é usada hoje. Então, durante 50 anos, o que aconteceu? A igreja ela cresceu muito. E foi um crescimento que chegou a assustar os imperadores. Então, a igreja ela teve um crescimento assustador, porque a palavra ela se espalhava por todos os cantos, né? Ela se espalhava por todos os cantos. E era muito difícil, naquela época, ser cristão. Hoje, ser cristão já virou moda, né? Porque todo mundo quer ser cristão. Né? Hoje todo mundo quer pregar, hoje todo mundo quer profetizar, hoje todo mundo quer ter dom disso, dom daquilo. Mas quando se chegasse no tempo do imperador Trajano, era difícil alguém querer ser cristão naquela época, porque a espada estava correndo solta ali, matando cristão para todo lado. Na época de Paulo, né, e que era Nero, né, em que acusou os cristãos de ter colocado em fogo em Roma, apesar que o povo já tinha, né, um mau pensamento do cristão, não era muito fácil ser cristão naquela época. Não era muito fácil dizer que estava seguindo um único Deus naquela época, porque já era, então, perseguido. Né? Então, na época de hoje, todo mundo quer ser. Mas quem queria ser naquela época? Quem queria perder, né, a cabeça? Quem queria ser queimado, jogado dentro dentro dos leões, para ser devorado pelos leões? Então, o que acontece aqui? O que acontece, então, na história da igreja? Né? Mesmo no meio das perseguições, ela ia crescendo, ela ia se multiplicando. Por quê? Porque a perseguição, ela trazia o quê? Ela trazia a unidade do povo. Então, o que aconteceu? Né? Para que, durante 50 anos, a igreja cresceu muito. E foi um crescimento que chegou a assustar os imperadores. Os imperadores ficaram assustados com o crescimento. E o que aconteceu? Para que Trajano tomasse uma atitude. O que aconteceu? Trajano ficou assustado, ele viu aquele crescimento, então ele queria o quê? Tomar uma atitude. Então, havia um governador na cidade de Bitínia, chamado Plínio. E esse governador, Plínio, ele escreveu uma carta para Trajano, dizendo o seguinte: olha só a carta que ele escreveu para Trajano, olha o que ele está falando para Trajano, Plínio, né? Que era um governador ali, de Bitínia. Então ele escreveu assim: olha, estou com um problema na Bitínia, né? Plínio escrevendo para Trajano: estou com um problema na Bitínia.
e tinham visto que uma superstição cristã cresceu muito e é uma praga isso. Veja só como que eles viam o cristianismo, né? Ele falando que era uma praga. E não sei o que fazer. Isso tem gerado muitos problemas porque os templos pagãos estão abandonados. Com, com o crescimento da igreja e com a propagação do evangelho, o que aconteceu? Muitos pagãos estavam se convertendo. Muitos pagãos estavam abandonando os seus templos. Por quê? Porque os deuses dos pagãos, né, que eram os deuses feitos de barro, de pedra, de, feito pelas mãos dos homens, não estava dando a solução que eles precisavam. Então aí o cristianismo, o cristão começou ali então a pregar de um único Deus, um Deus invisível, né? Que não podia ver, mas que ele se preocupava. E aí os pagãos começaram a dar ouvido e começaram então a se converter. Aí eles começaram a abandonar os templos pagãos. E Plínio estava falando isso para Trajano, olha, está acontecendo um negócio aqui, né? Os, os templos pagãos estão sendo abandonados, estão ficando vazios. E isso estava incomodando o imperador, o governador, o Plínio, e estava incomodando o imperador Trajano, estava ficando incomodado com isso. Agora veja só, o que Plínio continuou dizendo assim, olha, as pessoas que vendem animais para o sacrifício estão ficando pobres, não conseguem mais vender. Veja que a religião romana, naquela época, ela gerava lucro para o paganismo. Ela, ela gerava dinheiro até mesmo para o Estado. Por quê? Porque o Estado, na época, era casado com a religião romana. Porque os romanos e a religião paganizada, eles eram unidos, eles eram juntos, eles não se separavam. Por quê? Porque a religião pagã do Império Romano dava lucro para eles. Então, a religião dos romanos era algo que dava lucro para eles. E uma religião que dá lucro não é uma religião verdadeira. Uma religião que dá lucro é cheia de pessoas cheia de charlatão, cheia de falsos profetas, cheia de pessoas que estão preocupadas com seus próprios interesses, enganando o povo. Então, já naquela época do Império Romano, já havia pessoas ali lucrando com uma religião paganizada. Imagina no tempo de hoje como é que é, né? Estão lucrando com uma religião. Mas aí, quando chega o cristianismo lá, pregando o evangelho, pregando Cristo, né? Pregando Cristo, e era um Deus diferente do Deus do paganismo. Por quê? Porque o Deus do paganismo, ele morava dentro de um templo. E o Deus dos cristãos, ele não necessitava de um templo para poder ser servido. E o único templo em que o Deus dos cristãos necessitava era o templo do coração do homem. E isso era explicado para os pagãos. Por quê? Porque para servir um Deus pagão, dava muito trabalho. Né? Tinha que levar comida para eles, tinha que acender incenso para eles, tinha que fazer muitas coisas em que custava muito caro e que dava muito trabalho. E os deuses dos cristãos era diferente. Era um Deus que estava pronto ali para abençoar o povo, que não necessitava de incenso, que não necessitava de velas acesas, que não necessitava de ser carregado. A gente vê isso em Atos capítulo 17, né? Paulo falando ali
no meio do aerópago, ali para os atenienses, e o Deus, né? Paulo ele chega ali e fala, olha, o Deus desconhecido, ao qual vocês não conhecem, ele não necessita de ser servido por mãos humanas, como se ele precisasse de alguma coisa. Veja a pregação de Paulo para os atenienses que acreditava em várias imagens, em vários deuses, né? E que esses deuses não podiam fazer nada para eles. Aí chega o cristianismo e começa a falar de um Deus que não necessitava de velas acesas, que não necessitava de sacrifícios e que não necessitava de ser levado de uma parte para outra, porque os deuses pagãos davam trabalho. E o nosso Deus não dá trabalho nenhum. Quem dá trabalho para um Deus somos nós mesmos. Mas o Deus do paganismo dava esse trabalho, né? Se gastava muito para se cuidar do Deus do paganismo, né? Se gastava muito dinheiro, muito desperdício de dinheiro. E o Deus verdadeiro, o Deus dos cristãos, ele já não precisava, já não necessitava dessas coisas, não necessitava de um templo para poder se manifestar. Já o Deus do paganismo, ele tinha que ter um templo e uma homenagem a eles. E eles eram acostumados a servir os deuses deles dentro de um templo. Veja a diferença, né, da pregação de Paulo, da pregação de Pedro, totalmente diferente, né, quando a gente começa a estudar a história da igreja, começa a estudar a igreja do primeiro e segundo século, a gente vê a diferença das pregações, dos ensinos, né, é diferente dos dias atuais hoje, porque não se prega mais isso hoje. Hoje se prega prosperidade, teologia da prosperidade, teologia da bênção, teologia do convencimento, da declaração, declare a tua bênção aqui, declare a tua bênção lá. É isso que se prega, é isso que a gente vê muitas vezes na internet mesmo. A gente vê isso muito na internet. Essas no Face, né? Essas, essas pregações. Então, veja só, né? Então, o Plínio, né? O governador Plínio estava ali falando escrevendo uma carta e relatando tudo isso nessa carta para o imperador Trajano. Então ele falava assim, olha, as pessoas que vendem animais para o sacrifício estão ficando pobres, né? As pessoas que vendem animais estão ficando pobres, não conseguem mais vender, né? Já imagina, né? Você entrando numa cidade cheia de idolatria, que vende imagens, que vende velas a rodoar, e de repente você chega lá pregando um evangelho verdadeiro e de repente começa a dar problema para esses comerciantes que vendem velas, que vendem imagem, e os comerciantes começam a ficar bravos. Olha, o negócio aqui está ruim, porque estão pregando um Deus que não precisa de vela. Está pregando-se um Deus que não precisa de imagem, que não precisa de templos para ser adorado. Agora a coisa aqui está ficando feia para nós. O que a gente vai fazer? Porque eles estão chegando aqui, eles estão atrapalhando o comércio, né? Eles não estão ajudando a lucrar, eles estão deslucrando. Estão jogando a gente no poço, estão perdendo com as nossas vendas. Não conseguimos mais vender imagens aqui, não conseguimos mais vender velas aqui. O jeito é abandonar os templos. Os templos estavam sendo abandonados, segundo Plínio falando para Trajano, imperador. E aí o Plínio continua, os sacerdotes pagãos estão caindo na miséria, né? Porque ninguém mais estão indo aos templos pagãos. Olha só que Plínio está falando, olha, os sacerdotes pagãos estão caindo na pobreza, estão ficando pobres, estão caindo na miséria, porque ninguém consegue mais vender nada. Ninguém consegue mais vender lenhas para sacrificar aos deuses de Roma. A coisa está ficando feia aqui para nós. O que a gente vai fazer?
Aí o Plínio falou, olha, eu não sei o que faço. Precisamos tomar uma medida para acabar com com essa superstição cristã. O Plínio, como ele estava perdendo lucro na cidade dele, ele queria acabar com o cristão, porque os cristãos estavam acabando com o lucro dele lá. Né? Porque lá os templos, eles não podiam mais vender as imagens. Não podiam mais vender as imagens. E agora? Aí ele falou, e agora, o que a gente faz? Precisamos, então, eles falavam, né? Precisamos tomar uma atitude. Porque a religião daquela época, que era a religião de Roma, não estava lucrando mais. E eles achavam que a culpa, então, era de quem? Dos cristãos, porque eles estavam pregando um Deus que não necessitava dessas coisas. Um Deus que não precisava de lenha para acender lenha para poder sacrificar. Né? Estou falando do Império Romano dos primeiros séculos. Então ele falou assim, olha, eu não sei o que faço. Precisamos tomar uma medida para acabar com essa superstição cristã. Então ele queria acabar com os cristãos, porque estava acabando com o lucro dele. E o lucro lá era a religião. A religião estava dando lucro. Lucro de vender velas, lucro de vender lenhas, lucro de vender incenso, lucro de vender miniaturas de deuses. E o lucro estava, né? Eles estavam indo o quê? À falência. E os pagãos, as pessoas que iam lá e as pessoas que eram enganadas, estavam se convertendo ao cristianismo. Porque eles, quanto mais perseguiam o cristianismo, mais com força eles voltavam. Quanto mais se jogava eles nas feras dos leões, mais com força eles voltavam para se pregar o verdadeiro evangelho de Cristo, que foi anunciado desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Então Trajano, que ele foi Trajano lendo a carta de Plínio, percebeu que Plínio estava adotando uma política curiosa e achou que era certa e resolveu adotar. Olha, Plínio está certo. Ele está adotando uma política curiosa. Eu preciso adotar a política de Plínio. E Trajano, então, começou a colocar em prática o seu plano para acabar com os cristãos. Então, qual era a política de Trajano? Né? Qual era a estratégia dele? Como que ele ia fazer para perseguir os cristãos? A tática era só, olha, é o seguinte, ó, olha, nunca persiga o cristão. Não saia buscando cristão. Então, ele achava assim, eu não vou perseguir o cristão, não vou sair buscando ele para colocar na cadeia. Fazer diferente, né? Porque quanto mais persegue, eles crescem. E o Trajano estava percebendo que o cristão, quanto mais ele perseguia, quanto mais matava, crescia. Então, ele resolveu fazer uma estratégia nova. Não vou perseguir mais. Né? Vou fazer diferente. Vai ser assim. Se alguém denunciar um cristão, então eu vou investigar. E se for verdade, vou trazer ele para cá e vou castigá-lo. Percebeu como é que era? Ele disse que não ia, ele falou que não perseguia. Mas se algum cidadão romano o acusasse, né, se algum romano, mas se alguém denunciasse um cristão, então ele ia investigar. E se fosse verdade, ele ia condenar, essa acusação fosse verdade, ele ia condenar esse cristão. E o que aconteceu? Né? Se uma pessoa em Roma não gostasse, só, só, só era isso. Se uma pessoa lá em Roma, um cidadão romano, não gostasse de um cristão, simplesmente não gostasse, só isso. Ele ia lá e denunciava. Só isso, só isso. O cristão, só por ele não gostar do cristão, ou só por ele ver o cristão andar na rua do outro lado,
ele já denunciava. Simplesmente porque não gostava dele. Simplesmente porque não gostava dele. E já era o suficiente para poder condenar o cristão. Então, quando se levava o cristão, quando a pessoa denunciava ao Estado, né? Então o Estado se ouvia obrigado de tomar uma atitude dentro dessa denúncia. Né? O Estado estava lá, né? Ele esperando alguém denunciar. Quando alguém denunciava, ele trazia para tomar uma atitude. Aí ele levava o cristão lá, e ele perguntava, você é cristão? Né? Aí perguntava para a pessoa, olha, você é cristão? E se ele respondesse que sim, aí ele era reconhecido como uma pessoa contra o Estado de Roma. Se ele perguntava, você é cristão? Se ele falasse, sou. Aí, assim, então você, só de você ser cristão, você já, você já é, você já é contra Roma. Então ele já era reconhecido como uma pessoa, ele já era contra o Estado de Roma. Só por ser cristão, então os romanos já achavam que ele já era contra o Estado de Roma. E se caso a pessoa dissesse que não era cristão, né, se caso uma pessoa chegava lá e levava ele e falava assim, olha, você é cristão? Aí ele falava assim, não, eu não sou cristão. Tem certeza que você não é cristão mesmo? Tenho. Olha, você não é cristão? Não, não sou cristão. Ah, então você tem que provar. Você tem que provar para nós que você não é cristão. Então, não era simplesmente dizer assim, olha, sou cristão, não sou cristão e ir embora. Ele tinha que provar para os imperadores que ele não era cristão. E como que ele tinha que provar que ele não era cristão? Então, as cidades romanas, elas, todas elas tinham uma estátua do imperador ali, né? Toda cidade romana tinha uma estátua do imperador romano. E aos pés daquela estátua era queimado incenso, como um ato de adoração a um deus. Então eles via a estátua do imperador romano como um deus. Né? Então, para a pessoa provar que não era um cristão, o magistrado mandava ele queimar incenso aos pés daquela estátua, reconhecendo a divindade do imperador. Então ele falava, você não é cristão? Então vai lá e queima o incenso lá. Queima o incenso lá, na estátua do imperador, reconhecendo a divindade dele como Deus, e aí vai estar provado que você não é cristão. Então não tinha como mentir, né? Não tinha como mentir, porque o cristão não adorava imagens, porque foi, né, ensinado desde de Êxodo, lá no capítulo 20, que foi ensinado por Deus, que não deveria se prostrar diante de imagem nenhuma, de nenhuma, que não deveria venerar imagem nenhuma, nem idolatrar homem nenhum, seja uma imagem viva, ou seja, uma imagem feita de gesso, ou, ou, né, ou homenagear como se ele fosse um semideus. Já era uma idolatria em Israel. Então foi ensinado que ele não deveria adorar outros deuses. Aí, para lhe provar se ele era cristão ou não, os romanos falavam assim, olha, vai lá, se você acender incenso e se dobrar diante dos pés da estátua do imperador, aí é uma prova que você não é cristão. Agora, se você não fazer isso, aí a gente vai saber que realmente você é cristão. Ou ele ia negar aos mandamentos do Senhor e rejeitar o Senhor, ou ele ia ser fiel ao Senhor e morrer como cristão. Por isso que ser cristão naquela época não era muito fácil como nos dias de hoje. E como os cristãos não adoravam o imperador, eles eram mortos. A pessoa era punida porque era apenas um cristão. Só por ele ser um cristão, só por ele carregar o nome cristão, ele já era punido.
Na época de Tertuliano, não sei se alguém já ouviu falar de Tertuliano, que Tertuliano ele faz parte da patrística, né, dos pais da igreja ou patrística. Então, na época de Tertuliano, essa política ainda existia. Tertuliano falava isso. Tertuliano falava assim, naquela época, né? Olha, isso não faz sentido. Vocês estão punindo um nome. Só porque a pessoa tinha um nome de cristão, Tertuliano está falando assim, não é justo. Não está certo o que vocês estão fazendo. Vocês estão punindo nomes. Só por uma pessoa carregar o nome de cristão, vocês já estão punindo. Né? Mas vocês não deviam fazer isso. Vocês deviam estar punindo pessoas que são criminosas, pessoas que são assassinas, pessoas que não querem ver o bem de outras pessoas. Essas pessoas que vocês deviam estar punindo, e não esses que carregam apenas o nome de cristão. E vocês estão agindo de uma forma errada. Mas na cabeça dos romanos, eles achavam que os cristãos eram contra o Estado de Roma. E eles diziam que se o cristão apoiasse o Estado, eles adorariam o imperador. Olha, o Tertuliano é o seguinte, se os cristãos, eles fossem a favor do Estado, né? Então, eles apoiariam o Estado adorando quem? O imperador. Então, o grande mártir nessa época teve um outro grande mártir, né? Além de Tertuliano, né? Também teve o Inácio de Antioquia, né? Não sei se alguém já ouviu falar de Inácio de Antioquia. E Inácio de Antioquia, ele é um personagem extraordinário. Ele morreu, e ele morreu, né, nessa perseguição. Inácio de Antioquia, ele ficou muito, ele ficou muito conhecido, né? Inácio de Antioquia, ele ficou muito conhecido por quê? Porque ele escreveu 7 cartas. E ele foi preso na Síria, e ele era o bispo lá na Síria. E ele foi levado da Antioquia para Roma por soldados muito cruéis. E no caminho e durante a trajetória do caminho da Síria, de Antioquia da Síria, para Roma, o que ele fez? Ele foi escrevendo as 7 cartas. Então, o Inácio de Antioquia, né, que poucas pessoas conhecem a patrística, ele foi escrevendo 7 cartas. E a carta mais interessante de todas é a carta que ele escreveu aos romanos. E ele escreveu a carta para a igreja que estava em Roma. Né? Então ele escreveu uma carta e ele escreveu essa carta para a igreja de Roma. E como era essa carta que Inácio de Antioquia ele escreveu? Ele escreveu dizendo o seguinte, olha só o que Inácio de Antioquia ele escreveu, né? Que era um dos pais da igreja, que foi um dos mártires também, que morreu naquela época, por Trajano. Olha que o Inácio escreveu isso, olha, eu sei de uma coisa, eu estou sabendo que vocês estão aprontando aí em Roma. Eu sei que vocês aí em Roma estão querendo usar influências de vocês para tentar me libertar dos meus acusadores aqui, dessas pessoas que querem me jogar nos leões. Mas eu quero pedir uma coisa para vocês, não façam isso. Eu não quero que vocês façam isso, porque estou tendo o privilégio de morrer por Cristo. Veja só que homem extraordinário, homem fiel ao Senhor, que não teve medo, né, de encarar o problema, a dificuldade. E ele falou que estava tendo um privilégio de morrer por Cristo. Quantas pessoas hoje
né? Estão se queixando, pessoas que estão murmurando, pessoas que estão reclamando de lutas que passam aqui, passam lá, pessoas que fazem filas de oração, pedindo oração como se estivesse pedindo para os santos da Igreja Católica, né? É o que nós vemos, a crente pedindo oração, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Né? Tá parecendo aqueles pedidos, né? Porque a Igreja Católica tem os santos dela, né? Que diz que facilita as coisas lá. E o cristão tem, ele tem os santos dele vivos, né? Os santos dele vivos, que fica pedindo oração para um, oração, que oração, que oração, que oração. Ele vive pedindo oração. E não confia na sua própria fé, não confia na, é, na, ele não confia na sua própria oração. Ele vai confiar na oração de outra pessoa, mas não confia na sua própria oração. O que ele faz da pessoa? Ele faz da pessoa um outro santo, como se fosse o santo da Igreja Católica. E acaba até idolatrando a pessoa. Daqui a pouco está até canonizando também e colocando o nome lá. O Santo Marcos, o Santo João, a Santa Joana, e vou pedir oração e fica lá. Né? Ai, aquela pessoa tal profetizou e aconteceu e graças a Deus, né? Aí faz aquele negócio, o pedido de agradecimento, né? Aí começa, o Santo Expedito, eu agradeço ao Santo Expedito por ter alcançado o milagre. Eu agradeço ao Santo Expedito porque profetizou na minha e não conhece a história da igreja. Ele começa a trazer coisas do passado para os dias atuais hoje. Por quê? Porque não conhece a história e não conhece, e muito menos as escrituras, que é a palavra do Senhor. Porque o único intercessor entre Deus e o homem é Jesus Cristo, o Senhor. É o único que pode interceder por nós, é Jesus, e mais ninguém. Mas tem pessoas que ficam lá e faz aquela fila de oração. O que a oração vem aqui na frente? O que a oração vem aqui na frente? E ele acha que a sua oração não é o suficiente para ele alcançar a misericórdia de Deus. Porque ele está precisando de ajuda. Ele está fazendo como fazia lá na Idade Média. Santo Expedito, a Maria, vamos orar a Maria. E aí ela vai interceder para quem, para quem, para quem, para quem, até chegar em Deus. Então, o Inácio de Antioquia, ele não quis intercessores. Falou assim, olha, não faça isso. Né? Eu tenho o privilégio de morrer por Cristo. O Inácio de Antioquia, ele falou assim, olha, eu sou um trigo de Deus para ser moído pelos leões e para ser pão puro para Cristo. Né? Olha só o que Inácio de Antioquia, que poucas pessoas conhecem sobre esses homens, são a patrística, ele disse essas palavras, olha, eu sou como um trigo de Deus para ser moído pelos leões e para ser pão para Cristo. Então, eu não quero que vocês façam isso. Né? E depois, a gente não sabe o que aconteceu lá na frente, mas Inácio de Antioquia, ele foi um mártir, ele morreu ali jogado nos leões. E não teve medo. Tô com medo disso, que não sei o que e tal. E fica lá apavorado. E olha só, se tivesse naquela época, o que ia acontecer então? Muitos iam negar a fé. Quando se tivesse na frente do leão lá, ia querer correr, sair correndo. Não ia ficar cantando louvor e hino. Ficar cantando louvores. A inscrição ficava cantando louvores na frente do leão. E o leão acompanhando. Né? Até tragar ele. O outro mártir foi o Policarpo. Já ouviu falar em Policarpo? O Policarpo, ele tinha 86 anos de idade. A história de Policarpo, ela é muito interessante, a história de Policarpo, que nós podemos aprender muito com a história. Ele tinha 86 anos de idade quando ele morreu. E ele era bispo da igreja de Esmirna. E os romanos acusavam os cristãos de ateus naquela época. Porque os cristãos, eles não adoravam o Deus de pedra. Né?
E hoje, esses cristãos são chamados o quê? De hereges. Por quê? São chamados de hereges? Porque não adoram um Deus de pedra. Porque não adoram um Deus feito pelas mãos romanas. Né? Um Deus que não pode se mover, um Deus que não pode falar. Então são chamados, nos dias de hoje, de hereges. Então o que acontece aqui? O imperador disse a Policarpo, né? Policarpo era um dos pais da igreja patrística, e o imperador ele disse a Policarpo que ele fosse lá e queimasse incenso aos deuses romanos. O imperador chegou para Policarpo, o magistrado, né? Chegou para Policarpo e falou assim, olha, Policarpo, vai lá, não custa. Você já tem 86 anos de idade. O que mais você quer dessa vida? Respeite a tua idade, Policarpo. Né? Olha, o que custa? Você pode adorar Jesus. Você pode servir a Jesus. Mas vai lá, né? Queime incenso aos deuses romanos, que não tem nada de mais. E mal nenhum, não vai fazer mal nenhum. E que ele mesmo assim, depois disso, né, mesmo depois de você ir lá queimar o incenso aos deuses romanos, ao imperador, reconhecendo a divindade dele, você pode continuar adorando a Jesus aí, não tem problema. Mas faça isso, Policarpo, vai lá e, e queime esse incenso lá. Que mal vai fazer? Aí o Policarpo olhou para ele, virou para ele, né? E disse assim para o magistrado: olha, você não me conhece, né? Eu sou cristão. E para mim é impossível uma conversão pior, né? O Policarpo estava dizendo para o magistrado romano que era impossível ele se converter para uma religião muito pior ainda, que era a religião romana. E jamais vou adorar outros deuses. Né? O Policarpo estava de acordo com o Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1 em diante. Né? E jamais, e ele era um dos pais da igreja, Policarpo, bispo de Esmina, ele jamais eu vou dobrar o meu joelho e jamais eu vou reconhecer o imperador romano como uma divindade ou como um Deus. Então, o magistrado ele ficou muito nervoso, ele foi ficando mais nervoso, ele estava até calmo. Aí, quando o Policarpo falou isso, ele ficou muito nervoso. Aí, o magistrado falou assim: olha, Policarpo, é o seguinte, eu tenho férias, hein? Aí, o Policarpo disse assim: olha, pode trazer, não tenho medo, não, pode trazer. Aí, o magistrado disse: eu tenho fogo e posso te queimar, posso queimar você todinho, Policarpo. Aí Policarpo olhou para o magistrado romano e disse assim: olha, você não pode me queimar. Esse fogo, ele disse assim, esse fogo que você tem vai se acender e vai se apagar logo. Depois de alguns minutos, você pode até acender esse fogo para me queimar, mas depois de alguns minutos, esse fogo vai se apagar. Mas agora o fogo, o Policarpo falando para o magistrado, né? Mas agora o fogo que vai queimar você não vai se apagar nunca. Né? Olha a coragem de Policarpo falando para o magistrado romano: olha, esse fogo que vai queimar você, magistrado, jamais vai se apagar. Aí o magistrado ficou nervoso, enfurecido, foi lá e mandou queimar Policarpo, e Policarpo morreu e se tornou mártir. Então a história dos mártires mostra que o sistema mundano odeia a igreja. E é assim que tem que ser. O sistema mundo, ele odeia a igreja. Ele não se alegra com aquilo que a igreja ela prega. Porque quando o mundo
está se alegrando com a igreja, é porque tem alguma coisa errada. Alguma coisa tem errada. Todo mundo está se alegrando com a igreja, tá no reconhecimento, no bam, bam, bam. Alguma coisa está errada, né? Porque o mundo, ele odeia a igreja. Então, surge um outro imperador, um imperador chamado Marcos Aurélio, e ele era estoico. O que é um estoico? Né? O que é um estoico? O Marco Aurélio, ele era um estoico. Então, o que era um estoico? É uma pessoa disciplinada. Ele não se deixava, esse imperador romano que perseguiu os cristãos, ele não se deixava se dominar pela emoção. Então, Marcos Aurélio, o imperador, ele era assim. Ele tinha um domínio próprio. Ele era muito supersticioso também. E na época dele surgiram muitas pragas e doenças e inundações. No tempo de Marco Aurélio surgiu muitas pragas, muitas doenças e muitas inundações. E ele pensava assim, isso é porque não estamos adorando os deuses corretamente. Veja como o Império Romano ele era muito idólatra mesmo. A idolatria era cerrada dentro do Império Romano. E o cristianismo, quando chegou, ele chegou combatendo contra esse paganismo, contra essa idolatria. E fez isso com que o Império Romano fosse perseguisse não só os cristãos, como também todos os judeus que adoravam um único Deus. Então ele falou assim, olha, nós não estamos adorando os deuses por que nós estamos adorando o Deus, os deuses corretamente. Não estamos adorando os deuses corretamente por causa dos cristãos. Eles começaram a culpar os cristãos por eles não estar adorando os deuses corretamente. E por isso estava acontecendo as castrações. Por isso estava acontecendo as doenças, as inundações no império. Por quê? Porque eles achavam que os cristãos estavam fazendo eles adorar os deuses deles de uma forma incorreta, errada. Então ele começou uma grande perseguição contra os cristãos e contra o cristianismo. Então houve uma grande perseguição de cristãos, até mesmo ali na França, em Lyon. E muitos cristãos morreram e foram torturados. As perseguições do terceiro século, as perseguições elas duraram até o terceiro século, né, que foi até no ano 305, por mais três imperadores, que foi o sétimo Severo, o imperador Décio e o imperador Diocleciano. Até o terceiro século, né, o Diocleciano ele perseguiu os cristãos ali. Já o imperador Décio, ele já perseguia o cristão porque ele queria restaurar o Império Antigo. E ele pensava assim, que o Império Romano era glorioso, mas agora o Império Romano não é mais glorioso. Não é mais assim. Né? Então, na época antiga, ele achava que o Império Romano era glorioso, mas agora não era mais. Então ele falou assim, ó, que na época antiga, tudo que na época antiga não tinha, tem que ser tirado. Né? O Décio, o imperador Décio falava assim, tudo que não tinha no Império antigamente tem que ser tirado. E o que tem que ser tirado? O que tem agora? É o cristianismo. Então eles achavam que o que tinha agora era o cristianismo, e o que o cristianismo estava atrapalhando eles, tinha que ser tirado. Então eles pensavam que o declínio do Império Romano era o cristianismo. Que quem estava levando o Império Romano ao declínio era o cristianismo.
Então, muitos soldados romanos se convertiam ao cristianismo. E Roma dizia que o cristianismo estava acabando com o exército de Roma. Veja só, o cristianismo está acabando com o nosso exército, porque os soldados estão todos se convertendo. O negócio era muito forte. Apesar da perseguição lá, né? Muitos ainda se convertiam naquela época. Hoje em dia, né? Hoje em dia as heresias cresceram tanto no Brasil, as heresias cresceram tanto no Brasil, é tanta igreja aberta por aí, com poucas escolas teológicas, né? E que as heresias se alastram por cada canto do Brasil, do país. É muita idolatria evangélica no meio brasileiro. É muita superstição cristã, com falsos profetas, com falsas profecias no meio cristão. Tudo isso também. Por quê? Porque não lê as escrituras, não estudam, não tem tempo para estudar. Né? Não tem tempo para estudar, não tem tempo para a palavra do Senhor. Chega nos cultos de ensino, é só misericórdia. Chega no culto de ensino, em vez de ter ensino, é pregação. E quando tem pregação, é totalmente fora dos padrões bíblicos. É totalmente fora daquilo que os apóstolos aprenderam com Jesus, daquilo que Jesus ensinou, daquilo que Deus ensinou. Tudo isso, por quê? Para ser aprovado pelos homens. Porque se fosse aprovado por Deus, era totalmente diferente. Se fosse aprovado por Deus, era totalmente diferente. Mas quando é aprovado, né? Quando é aprovado pelos homens, aí só entra o quê? Entra só a heresia. E muitas igrejas, em cada esquina, em cada canto, e ainda deixou eu falar, nossa, a igreja no Brasil está crescendo. Está crescendo com o quê? Com muito charlatões, com muitas pessoas enganando, gente. E ninguém consegue enxergar isso. É impressionante o que acontece. Será que vai precisar de uma perseguição, de jogar todo mundo na boca dos olhos para poder abrir os olhos? Né? Certo? Porque quando era na época da perseguição lá, do primeiro e segundo século, os cristãos pareciam que era mais avivado, né? E ninguém, olha que no primeiro século, no segundo século, ninguém ficava pulando com a reteté lá em cima, não. O único lugar que eles ficavam pulando é dos leões, fica pulando dos leões, porque os leões queriam comer cristão. Lá, no Coliseu Romano, e lá nos teatros romanos, que havia espalhado por Roma, estavam lá. O fogo estava pegando lá, o reteté estava pegando lá com os leões, né? E aí chega nessa época que o povo tem a Bíblia é de graça, tem a graça e a misericórdia do Senhor, né? Em vez de isso fazer com que, né, o cristão ele se torna uma pessoa que venha, que vá e influencie o seu país através das escrituras, não, isso não acontece. Ele acaba sendo influenciado pela cidade onde mora, como a igreja de Coríntios. A cidade de Coríntios influenciava a igreja em vez da igreja influenciar a igreja de Coríntios. Quer dizer, o mundanismo entrava na igreja de Coríntios em vez das escrituras da igreja entrar dentro do mundo e converter o mundo. E aconteceu. Já na época de Paulo tinha esse problema. Na época da patrística, dos pais da igreja, já tinha esse problema. Já tinha esse problema lá. Na igreja de Corinto já se dava, mesmo depois da morte de Paulo, o apóstolo Paulo morreu, ainda assim a igreja de Corinto estava daquele jeito que só misericórdia. E o que acontece? Então, muitos soldados romanos se converteu ao cristianismo e Roma dizia que o cristianismo estava acabando com o exército de Roma. Por quê? Porque os soldados se convertendo. Então, Décio então estabeleceu uma obrigação imposta sobre cada cidadão romano. Olha, dessa você vai ter uma ideia. Eu vou fazer uma coisa e impor em cada cidadão do romano. O que ele fez? Ele fez isso, olha o que ele fez, né? Em, em que
uma vez por ano, cada cidadão romano, uma vez por ano, ele deveria sacrificar ao imperador. Veja só, uma vez por ano, cada cidadão romano tinha que sacrificar ao imperador e reconhecer a divindade dele como Deus. E quando sacrificava, ele ganhava um documento, ou seja, um certificado, um libelo, né, chamado o libelo, que era um certificado, que era uma prova de paganismo. Então, a pessoa que processava o paganismo, ele tinha um certificado, um documento, para provar que ele era pagão. Porque se alguém confundisse ele com cristão, ele falava, opa, me solte, né? Eu não sou cristão. Como? Prova aí, aqui meu documento. Então ele já mostrava um documento e aí ele não era preso. Ó, aqui meu documento assinado. Eu fui lá naquele ano e adorei o imperador aqui. Eu tenho um documento, tenho uma prova. Então, se alguém fosse preso por engano, ele tinha uma prova de paganismo. E dizia, olha, eu tenho aqui uma prova, um certificado, que sou um pagão, está aqui, olha. Então ele mostrava a prova, que era o certificado que ele carregava, para ele não ser confundido com o cristão, né? Aí, o que o cristão fez, né? Sabendo dessas coisas, alguns cristãos, né, que não tinham aquela firmeza, né? O que eles fizeram? O cristão fizeram uma falsificação do documento. Teve uns cristãos para não morrer pelo imperador, o que eles fizeram? Eles fizeram tipo a falsificação daquele documento, né? E aquele cristão é aquele cristão que dá um jeitinho brasileiro, né? E mostrava, era um jeitinho brasileiro, né? E ele falsificou o cristão e quando ele ia preso, ele falou assim, ó, eu tenho um documento aqui, eu tenho um documento. E ele mostrava o documento para fugir da morte, para ele não morrer. Era aquele, né? Era tipo aquele cristão meio que não estava bem firme, né? Então ele tinha medo de morrer. Então, para ele não morrer, ele enganava o imperador com um documento falso. Mas muitos não faziam isso. Muitos cristãos não faziam isso. Muitos cristãos tinham documento que, que, que não provava, né? Que não tinha documento para provar que era pagão. Então, ele morria ali. Mas toda a pessoa que processava o paganismo, ele tinha um documento certificado que ele mostrava ali para os soldados, provando que ele era um pagão, através desse documento. Quem não tinha esse documento, ele era jogado aos leões, porque ele era cristão. Aí teve uns cristãos aí que tentaram falsificar os documentos. Né? Naquela época já tinha cristãos chaletões, é o que acontece no dia de hoje, né? Muita gente com carteirinha falsa, né? Eu sou pastor, aqui a minha carteirinha aqui, ó. A minha carteirinha. Sou pastor, a minha carteirinha. Aí coloca ele na ponta. Eu sou diácono, a minha carteirinha aqui, minha carteirinha, né? Aí coloca ele lá no. Minha carteirinha aqui, é o assinado, ele fez lá no computador e tal, e já é pastor, né? Fez no computador e tal, documento hoje, né? Dia, tem tecnologia avançada, né? Cada um agora tem seu ministério, todo mundo quer ser presidente de ministério, todo mundo quer ser presidente de igreja. Se fosse na época de Paulo, ninguém ia querer ser, né? Ninguém ia querer ser, nem documento falso ia querer. Né? Então acontecia naquela época, imagina, né? Acontece muitas coisas dessas coisas, documentos falsos, né? Ainda mais carteirinhas falsas, né? De pastores, de presbíteros, mas quem é a culpa, né? A culpa é de Deus? É culpa do Novo Testamento? Não, é a culpa da própria instituição religiosa, né? Que acabou levantando cargos dentro da Igreja de Deus. Se nós estudarmos o Novo Testamento, a gente vai ver que nunca teve cargos no Novo Testamento. Nunca teve esses cargos. Né? Mas teve cargos sim, que não sei o que. Nunca teve cargos no Novo Testamento. Foi coisas que foram lá na frente, que dando continuação à história da igreja, a gente vai ver isso lá na frente, a questão dos cargos eclesiásticos que foram criados pela própria instituição religiosa e não por Deus. Né? Não por Deus. Então, o que acontecia aqui? A última perseguição foi de Diocleciano, né?
A última perseguição que fez foi o imperador Diocleciano. E essa foi o final, foi a pior de todas as perseguições. O Diocleciano, ele mandava queimar as escrituras dos cristãos e torturava, e ele prendia os líderes da igreja. Começaram a prender os líderes da igreja. Imagina quantos vezes sendo presos, né? Se não levasse muito líder para a igreja, poucos iam ficar, né? Como líderes. Para tentar fazer a igreja ficar perdida, porque uma igreja sem líder, ela acaba perdendo totalmente controle, né? A liderança não é poder de autoridade, né? Não é poder, abuso de autoridade. Liderança não é abuso de autoridade. Liderança não é ser dono de algo que não lhe pertence. Quem é o dono é o próprio Deus. Mas quem é o dono da igreja é Deus. Mas ele sempre está se tornando o dono da igreja lá. O dono da igreja é Deus, mas quem está sendo dono lá não é Jesus, não é Deus, né? Só fala da boca para fora. Vai estudar a história da igreja, né? Vai ver como começou. Então o que o Diocleciano fazia? Ele mandava queimar as escrituras dos cristãos. Então começa a surgir um problema muito bom na igreja. E falou assim, olha, eu tenho que entregar livros para ser queimados. Eles tinham que queimar, eles tinham que entregar os livros para ser queimados. Mas quais livros eram realmente cristãos? Tinha que entregar muitos livros para ser queimados. Mas quais os livros que eram cristãos? Quais os livros, na época do primeiro e segundo século, que eram inspirados por Deus? Qual eram aqueles que realmente tinham sido escritos pelos apóstolos? Porque havia muitas escrituras, havia muitos livros na época do primeiro e segundo século, havia muitos e muitos livros. Se a gente for estudar o cano, como começou o cano do Novo Testamento, é muito interessante estudar isso, porque são poucas pessoas que estudam, né? Vai ser o dia da Bíblia, e as pessoas não sabem nem como começou, aonde começou a Bíblia. Eles pensam que a Bíblia começou lá com Martinho Lutero, né? A Bíblia começou com Martinho Lutero. Quem disse que a Bíblia começou com Martinho Lutero? Quando foi que Martinho Lutero começou alguma Bíblia? Totalmente está enganado. A Bíblia não começou nada com Martinho Lutero. Então tem que estudar o cano do Antigo e Novo Testamento para saber como começou a Bíblia. Então a igreja começa a ser, a igreja ela começa então a fazer o quê? Né? O povo, os pais da igreja começam a se preocupar com o cano. E quais os livros eram canônicos? E quais são os livros inspirados por Deus? Quais os livros que eram realmente aqueles que foram escritos pelos apóstolos, né? E qual deles valia a pena morrer? Qual livro que vale a pena eu morrer, né? Será que foi Paulo que escreveu isso? Será que não foi? Será que foi Mateus que escreveu isso? Foi? Qual que vale, né? Porque eu vou dar um livro e de repente aquele livro, né, dos apóstolos eu vou morrer por nada. Então eu tenho que saber qual é o livro que realmente os apóstolos escreveram. Então eles começaram a fazer uma lista aí de livros, né? Mas o começo vai um pouquinho mais lá atrás, né? Aí tem um pai da igreja chamado Orígenes. Um pai da igreja chamado Orígenes. Ele só não morreu, Orígenes, ele só não morreu nessa perseguição porque a mãe dele escondeu as roupas dele. Ele, como a mãe dele escondeu as roupas dele de Orígenes, aí Orígenes não pode sair para ser morto, né? Como é que ele ia sair peladão lá pelas ruas? Ia ser muito indecente, né? Não era uma boa ideia ele fazer isso. Só tempo depois é que ele acabou, então, sendo morto ali, né? Então, muitos cristãos não conseguiam resistir à perseguição. Então, eles entregavam os livros para ser queimados. Muitos cristãos não conseguiam resistir à perseguição, eles acabavam entregando os livros para não ser queimados. Tinha muitos cristãos que resistiram às perseguições. Então, pega aí o livro. Aí não, eles entregavam os livros
Os livros eram queimados e eles não eram mortos. Aí a igreja deu um nome a eles, né? O nome que a igreja deu a essas pessoas que entregaram o livro para ser cremado deu o nome de traditores. E o que é traditores? Então, traditores são aqueles que entregam. E é aí que tem a palavra traidores. Né? Então, na verdade, são os traidores, aqueles que traíram a sua fé, né? Preferiram entregar os livros para ser queimados para morrer. Mas surge um problema na igreja. Agora, a perseguição, ela acaba no ano 305, foi a última perseguição que teve. E aí a perseguição, ela acaba no ano 305. Quando a perseguição acabou, os traidores, eles voltaram para a igreja e foram pedir reconciliação. Agora, eles tinham entregado o livro, não morreram, muitos morreram por não entregar, e agora eles voltam para a igreja para pedir perdão, para poder voltar, para se reconciliar. E foi nessa época que começou a surgir as penitências. Foi nessa época que começou a surgir as penitências. A igreja disse que querem voltar. Eles falaram, eles querem voltar. Né? A igreja falou assim, olha, os traidores que entregaram os livros para ser queimados, eles querem voltar, eles querem uma nova chance. Só que tem uma coisinha que eles têm que fazer. Eles têm que cumprir algumas regras. Né? Quais regras que eles têm que cumprir para voltar para a igreja? Eles têm que ficar lá 3 meses sem tomar ceia. Foi aí que surgiu esse negócio de... Né? Tem que ficar 3 meses sem tomar ceia. Coisa que totalmente fora das escrituras, né? Começou essas ideias absurdas, umas ideias totalmente inventadas. Começou a bagunça na igreja. Eles têm que ficar 3 meses sem tomar ceia, ou tem que ficar sentado lá atrás. Aí começaram a inventar coisas. Começaram a inventar um monte de coisa que não tinha na Bíblia. E até hoje tem isso nas igrejas, né? Principalmente nas igrejas católicas. Você vai se confessar ao padre, aí o padre fala assim, olha, você está perdoado, só que tem que subir a escada de joelhos. Né? Tem que pegar um chicote e bater nas suas costas várias vezes. Ou você tem que rezar 30 Pai Nossos. E isso gerou muito problema. E isso gerou muito problema para a igreja, né? Então a pessoa fala, olha, você tem que voltar, mas tem uma coisinha aí que você precisa fazer, né? Você tem que ficar aí atrás, você tem que ficar 3 meses lá no canto, você tem que ficar aí 1 ano sem fazer nada, e aí se você passar pelo teste da prova, aí você volta. Se você não passar pelo teste, aí a gente não recebe mais. Aí começou as penitências, você faz tanto penitência na igreja católica, para a pessoa voltar para a igreja, como se faz penitência na igreja evangélica também, né? Então, na próxima semana, assim o Senhor Deus preparar, a gente vai estar dando continuidade e a história da igreja ela vai ficando cada vez melhor, né? E ela vai abrindo cada vez mais os nossos olhos para as coisas de Deus. Por que gosta de estudar a história da igreja? Né? Então, quando Deus preparar, vou estar fazendo a terceira parte da história da igreja e vou estar fazendo um estudo aqui que é sobre a ressurreição de Cristo, né? Se Jesus ele ressuscitou no sábado ou se Jesus ele ressuscitou no domingo. Bom, o que você acha? Jesus ressuscitou no sábado ou Jesus ressuscitou no domingo? Se você quer saber, então acompanhe os nossos estudos. Né? A gente vai ter muitos estudos aí na linha do tempo no meu Face. Vou estar preparando esse estudo, vou estar avisando no Face. E assim que estiver pronto, vem estudar. Vamos estudar, vamos conhecer mais da palavra do Senhor. E ela é maravilhosa, né? É bom se nós tivéssemos mais escolas do que
um monte de templos aí espalhados, com poucas pessoas lá dentro, sendo enganada aí fora, né? E a escola não, a escola, ela, a igreja, os templos, né, ela prepara pastores, e a escola, ela prepara pensadores, tá? Pensadores para não ser enganados lá na frente. Olha, que Deus abençoe, obrigado pela sua atenção e pela sua audiência, e até a próxima semana. Que Deus abençoe a todos. E a paz do Senhor.